Esse mercado de criptomoeda é desafiador, é, interessante, você precisa estudar, e outra, né, é lucrativo, se você souber ganhar dinheiro com ele, dá para ganhar bastante. Então tem tudo que eu gosto, né, principalmente a questão do desafio. E a questão de estudar, de usar a questão matemática. E aí, o que a gente teve nesses últimos dias, né? Um movimento muito, mas muito forte contra tudo que era esperado. Pegou a maioria de calça curta. Eu falo isso porque ontem eu assisti 8 lives, né? A última live eu fui assistir, terminada de ser umas 10 e pouco da noite. Porque eu queria ver como é que as pessoas estavam posicionadas, né? E como é que elas tinham entendido essa movimentação de preço e essas coisas que aconteceram, e as notícias pró, contra, os caras têm um viés um pouco mais bearish, os caras têm um viés mais bullish, o cara mais centrado, o mais grafista, eu queria ter, para tomar minha decisão, eu queria reunir a maior parte das informações. Por quê? Na hora que aconteceu, na hora que deixa eu fazer o movimento aqui, botar no, para dar aquela pompada linda ali. Eu faço a questão de assistir isso novamente, porque eu assisti mais movimentos de queda do que de alta, né? E eu assistindo a live de uma das pessoas ontem, ele fez a cara que ele estava fazendo a live na hora que aconteceu. E a cara dele deve ter sido a minha cara, né? Abri a boca, estalei os olhos, fiquei olhando para os monitores. Olha só que coisa mais linda, né? Vamos repetir isso aqui porque é bonito demais. Gráfico de 5 minutos, 5 e pouco da tarde, eu vendo que o preço vinha subindo, 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 30 mil, 30.500, 31 mil, 31.300, 31.500, 31.600. Não, agora vai cair, né? Agora vai cair, tá? Vai chegar no topo ali, ainda não desconfigurou o oco, vai cair. Olha só o que o preço faz. Cadê? Começa ali, dá-lhe uma quedinha, tá vendo? Vai cair. Ah, dá-lhe uma quedinha ali, ó, vai cair. Não tem como esse preço não cair. Aí, deixa eu dar só uma aceleradinha, né? E aí ele vai. Pum! Nessa hora aqui, eu vou até parar. Vou até parar. Porque nessa hora aqui, ó, que foi 7h40 da noite, né? Que ele começou, que ele chegou até os 35, 35, numa corretora que eu estava, apareceu que tinha chegado no 36. Cara, nessa hora eu só queria saber de olhar minhas operações. Então eu saí fora, né, do gráfico de que eu estava olhando ali, só movimentação de preço, e fui para as corretoras, né? Para as corretoras. E aí comecei a olhar minhas operações, operação por operação. Por quê? De agosto, ele dá aquela paulada de 10%, vem, testa na FIBO 0,50 e começa. Vai perder ou não vai? Quando ele perde essa mínima aqui, como eu estava com muita posição, aliás, eu estava com 3 posições, uma em Link 25x, uma de Bitcoin com a mão pesada, as duas na mesma conta, porque era daquela conta do torneio que eu participei. E uma em Aave, também com a mão pesada, que já estava muito negativo, né, com essa queda. E eu pensei comigo, apesar que está dentro do gerenciamento, é que eu sou neurótico com manter o gerenciamento, né? Ainda tinha dinheiro fora, daria para ter feito outra coisa. Mas foi o primeiro erro que eu quero deixar registrado para nunca mais cometer de novo. Quando ele perdeu essa mínima, eu abri short aqui. Certo? Abri short em Bitcoin, abri short em Link, abri short em Wave.
junto com a minha operação de long que vinha ali, algumas até mais assim, das que tinham aberto aqui ou aberto aqui, alguma coisa nesse sentido. Então já tinha assim, como eu estava alavancagem alta e a mão pesada, né, nessas três operações, eu quis proteger, abrir short, pronto, maravilha. Até aí tudo bem. O que eu imaginava? O preço cai, eu aumento minha posição de long, faço o lucro do short, tô bonito, tô bonito. E aí eu estava com aquela, toda a minha estratégia, a minha teoria que eu estava seguindo, a minha teoria da conspiração, né? O meu viés baixista. Então, quando ele foi fazendo topos descendentes, eu inclusive aumentei a mão de short e fui realizando o lucro de long, diminuindo o tamanho nessas três posições, diminuindo meu long e aumentando o meu short, acreditando nessa queda. Só que o meu erro é que eu não aumentei de uma vez, por exemplo, e saí logo. Eu aumentei, ele não deu, pronto. Aqui eu comecei a ficar negativo, certo? E aqui eu falei, não vou mais aumentar minha mão de short. E aqui eu falei, compro mais ou não compro, porque ele poderia muito bem fazer um topo duplo aqui e voltar. A minha posição ainda era baixista, o cenário econômico americano ruim, tudo me levava a crer, isso aí é busca de liquidez de corretor, que o preço ia cair, certo? Ia perder esse 25. Quantos por cento aí, 90%, 80% de traders e influenciadores estão com a mesma ideia, né? 25, 20, 22, alguns 12, né? E aí eu falei, vou carregar isso daqui. Quando ele faz esse movimento, eu falei, maravilha, tá vendo? Tô certo. E aí eu tinha realizado boa parte de lucro de long aqui e não entrei de novo. Aí ele faz esse movimento aqui. Foi aquela notícia falsa. O coração chegou a sair pela boca, né? E aí, aqui eu peguei e montei algumas posições de long de novo. Foi a minha sorte. A minha sorte. Por quê? Deu esse movimento de alta, eu estava ainda menor long nessas três operações, tá? AVE, Bitcoin e Link na mesma conta, nessa conta do torneio. Só que eu tinha outras operações de long, outras operações de short ali, mais operação de long. E aí, mas tudo mão pequena, certo? E aí, isso daqui, para mim, ainda poderia ser o seguinte: vai bater aqui, certo? Vai formar o tal do oco, né? Ombro, cabeça e ombro e vai cair. Era o meu viés. Então, para mim, eu estava sossegado. Principalmente quando foi a notícia e foi isso aqui, ó. Só que tem uma coisa, né? Até no vídeo que eu gravei, acho que no domingo, se eu não me engano, é que assim, tá claro, os caras foram muito inteligentes, né? Não é à toa que os caras são institucional, né? Um cara ali no meio, vários caras enxergaram o seguinte, meu amigo, aqui, ó, limpou um monte de short do book, certo? As altcoins estão tudo a preço de banana. É a hora de comprar. E aí entrou um movimento que eu também não prestei atenção. Então foram dois erros grandes. Carregar essas operações aqui, ó, nessa situação, com short principalmente, né? Com short você não brinca, cara. E assim, eu sempre fui neurótico de botar stop e tudo mais. Nesses três casos eu vacilei assim, mais feio. E aí o preço vai e arrebenta para cima, certo? Ainda bem que eu tinha colocado algumas operações de long aqui. O que eu fiz? Quando eu realizei lucro, eu fui com o lucro do long, eu fui matando o short, mas ainda tenho posição de short. E aí eu estou o seguinte: aumento minha mão, não aumento minha mão. Então, qual que vai ser minha estratégia aqui, né? Se a gente vê no semanal, eu vou colocar até as médias aqui, ó, porque é uma coisa muito interessante, tá? Muito interessante.
Vou tirar essa fibra aqui. Olha só que coisa linda, né? A gente vinha até as médias mostravam lateralizado nesse caixote aqui, né? Esse caixotão aqui. Ele vem e rompe isso daqui com força, com volume, e aí no vídeo que eu fiz no domingo, no outro vídeo que eu fiz, eu falei que não tinha visto volume. E o segundo erro que eu cometi é que antes dela dar esse estouro aqui, ó, num dos grupos que eu participo, um dos caras falou assim: acabei de receber um Wave Alert, tem um aplicativozinho que eu usava no começo e parei de usar, porque eu achava que isso não serve para nada. É um aplicativozinho que mostra, né, o que está sendo transferido, se está sendo Bitcoin para a corretora, o SDT para a corretora, e ele é meio confuso, porque está toda hora, né, mudando, e a quantidade e tudo mais. Só que esse cara mandou um print de muito SDT sendo transferido para a corretora. Pô, eu tinha que ter me tocado na hora. Muito SDT transferido para a corretora, alguém vai comprar, certo? Alguém vai comprar. E alguém entrou, os caras grandes, institucional, tá todo mundo falando, e deu volume. Entrou tudo, tá? Não tem assim, não foi. Não foi. Tudo que eu tinha imaginado, né? Só se entrar liquidez, só se romper e tudo mais, foi. Mas eu não sei. Foi. Não adianta falar que não. E aí, o único detalhe, né? O único detalhe é o seguinte: se você olhar no semanal, a 50 está apontando para cima, mas não cruzou a minha 144. Beleza. No diário, as médias estão assim esgoeladas para cima, né? E ele não formou base de preço. E isso aqui é ao mesmo tempo extremamente maravilhoso e ao mesmo tempo preocupante, né? Por quê? Na sexta-feira a gente tem uma série deixa eu ver aqui, na sexta, dia 27, acho que é Corp CI, e tem ainda um monte de informação da economia americana. Será que esses caras aqui que entraram, né? Entraram, tal, criaram esse FOMO todo e tudo mais, da mesma forma, da mesma inteligência que eles entraram, eles vão sair? Por quê? Se você põe aqui, ó, aqui, ó, unindo esses topos, tá? Unindo esses topos aqui, ó, certo? Essa linha de tendência, ela foi rompida com fé e, teoricamente, ele já testou esse canal aqui, ó. Ele já veio para cá. E tá todo mundo querendo saber se vai ter um reteste aqui, ó. Porque enquanto ele não fechar um candle de vermelho mesmo de reteste, né? Fica sempre a dúvida se ele chegou no topo. Ele pode subir mais, certo? Pode vir até 40, 37, 38. Não sei exatamente aonde ele pode vir, né? A gente não tem muita região aqui de resistência, né? Aqui, ó, essa resistência aqui está no 37.400. Essa daqui está no 36.300. Aqui está na região de mais ou menos de preço que ele está agora, ó. Mas assim, não tem muito, ó, tá vendo? Tem uma área aqui, ó, que não é muito firme, né? Tem uma brecha, assim. Ele poderia vir até o 38, até o 40 aqui, que é uma área que tem mais movimentação de preço, né? Mais disputa de preço, para depois corrigir, quem sabe, né? Ou simplesmente pode voltar, por que não, nesse mercado aí. O que aconteceu com esses caras que eu ouvi esses dias, né? Eu ouvi tanto o cara realista como o cara bullish como o cara bearish. E todos têm um fundo de razão. Você pode ter uma situação ainda que, por causa da economia, esses caras entraram, compraram e tudo mais, mas qualquer coisinha que acontecer, eles caem fora, entendeu? Já ganhou, já lucrou e tudo mais, já criou um FOMO, já fez o que tinha que fazer, vai lá e tchau. E vai entrar mais barato, que quando criar o food, com a notícia ruim, ele vai comprar mais barato, porque ele já sabe como entrar, como comprar, assim, esse
as possibilidades existem. Então, o que eu vou fazer, né? Qual que é a minha estratégia? Eu mantive uma parte das minhas operações de short aberta e estou me posicionando em long em várias moedas, ou colocando ordem em rompimento, vamos supor, se ele fizer o pivô aqui para baixo, até onde que seria, já deixo uma ordem a limite aqui, ou deixo uma ordem condicional para cima, para onde ele for eu vou com ele. O problema vai ser se vir pegar as duas, enfim, por isso eu preciso tomar cuidado com o gerenciamento. E aí eu estou fazendo isso, né? Sobe, realiza lucro, mata o short. Mas enquanto eu não tiver certeza desse pivô, isso é uma coisa que é assim, é básica, né? Você olha para trás, ó, vou botar no semanal de novo. Você olha para trás, isso aqui, ó, olha essa movimentação de preço aqui em 2020, né? Eu não estava, né? E todo mundo fala, a hora que acontecer vai ser paulada. Olha só, sobe, 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 na mesma velocidade. Aqui, ó. Inclusive usando as médias como diretriz, né? Aqui, ó, vamos pegar desde lá de trás, ó. Pegar desde lá de trás. Cruzou a média a média de 50 com a branca aqui, de 144 com a 50, a 9 e a 20 cruzaram e o preço foi embora. Só que ele veio fazer uns pullbacks, né? Vinha fazer uns pullbackzinhos, pá, mais definido, certo? Depois, nessa outra situação aqui, ó, olha como já essa movimentação de preço foi e está mais perto da nossa realidade. Olha o que aconteceu, ó. Foi embora, média virada para cima, os pullbacks eram uma coisa assim minúscula aqui, ó, minúscula. Vinha aqui que fez um pullback um pouquinho maior, tal, até chegar no topo histórico. Então, o que se acredita algumas pessoas mais bullish é que isso aqui pode acontecer, né? Ele pode fazer um pullbackzinho e de repente, até o final do ano, chegar a 60 mil, 40 mil, fácil, 50 mil, por que não? Ou pode fazer um pullback lindo aqui de livro, que eu vou fazer aumentar minhas posições, vou ficar feliz da vida e pronto. Ou pode vir e devolver, ninguém garante, enquanto não terminar essa semana que faltam 5 dias, esse candle do semanal está deixando sombra, certo? Está deixando sombra. Só que é uma sombra sem pullback em tempos menores, né? Você pega o 4 horas, ele não formou uma base de preço que ele tinha que formar, certo? Você pega o RSI, quer usar indicador, quer usar todas as técnicas possíveis, né? Em 4 horas ele não formou, subiu, sabe? A base de preço, praticamente ele está trabalhando em cima da 9, ó. Isso aqui é paulada, né? Paulada. Então aqui ele pode estar querendo subir de novo. Eu vou até botar o RSI aqui, ó. A gente está no diário em sobrevenda já há muito tempo, no semanal em sobrevenda, todos os tempos gráficos aqui praticamente, né, de 1 hora para cima, 4 horas para cima, ainda é tudo esticado, né? Não formou base de preço. Você pega 1 hora, ele não entrou em sobrevenda ainda, quer ver? 1 hora não chegou nem nos 57%. Se você olhar quer olhar cruzamento de média, a amarela tentou, fez que foi para cruzar com a laranja, que talvez seria o mais, né, lindo, seria, olha só a confluência, que coisa linda. Cruza a amarela com a laranja, a 9 com a 20, ele perde essa mínima aqui, faz um pullback até os 32, né? Até aqui, ó, 32.800, 32.900, que vai entrar em confluência com essa média de 50, vai trabalhar em cima de 50, dá mais de repente, uma, uma, uma caidinha e tal, e sobe. Aí, ó, lindo, né? Lindo. No tempo gráfico de 1 hora, ele provavelmente vai entrar em sobrevenda, e aí vai fazer o pivô no 4 horas, vai ficar bonito, e aí você fala, essa movimentação tá bonita.
Mas, assim, pelo lado, se você olhar pelo lado bullish, né, a movimentação tá linda, as médias esticadas, o pullbackzinho que teve minúsculo, entrou volume, entrou a questão da a BlackRock comprando o ETF, isso e aquilo, todas as narrativas são boas, certo? Começou o bull market, né? Mas eu, particularmente, vou manter as minhas posições ainda essa semana, alguns de short, vou fazendo isso, subiu, realizo o lucro do long e mato a posição de short, tá? Até ele formar essa base de preço. A hora que ele formar essa base de preço, aí eu monto definir se vai formar ou se não vai formar, se chegou no topo ou se não chegou, aí eu monto as minhas posições, aumento o long, enfim, dou uma como é que se fala? Uma estopada, né, entre aspas, realiza o prejuízo de um shorts para seguir com stop gain e seja o que Deus quiser. Em link, por exemplo, que eu tinha falado, né, só vou fazer quando formar a base de preço, tá? Também tentou mostrar que ia perder essa mínima aqui, né? Podia fazer um pullback até os 9,20, alguma coisa assim, mas mesmo que ela tá fazendo aqui em cima daquele topo, né, que era o 9,50. Então, teoricamente, ela já fez um pullback em cima daquele quadradão, mas assim, é um pullbackzinho michuruca, né? É um pullbackzinho michuruca, porque você vê no 4 horas, ó, a média 9 já está querendo virar um pouquinho. Então, assim, o certo ele era fazer um pullbackzinho pelo menos no 4 horas até a média de 50 aqui, ó, 9,20, 9,30. Você vê uma hora entrando em sobrevenda, né, no RSI. Aqui está no RSI está em 43 ainda. Tá vendo? Perder essa média aqui, ó, vim testar aqui essa base, ó, a confluência numa hora com 4,4. Então, assim, eu vou esperar essas movimentações, é, mas definir a minha estratégia para essa semana. E aí no domingo eu confirmo ou não ela.